E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser para fazer uma comparação que vocês estavam pedindo bastante no campo de comentários aí dos nossos vídeos aqui no canal, que é a comparação entre o VP1 Pro contra o VP8. Qual projetor aqui se sai melhor? Qual que é melhor vendo filme, série, jogando jogos de videogame? Qual que tem um som melhor? Enfim, tudo isso a gente vai ver no vídeo de hoje. Esperamos que vocês gostem, então vamos nessa! Uma coisa que eu acho importante de ressaltar, pessoal, é que ambos os projetores possuem duas versões. O VP1 Pro, no caso, tem o VP1 Pro e tem o VP1 normal, que não é o Pro, onde a única diferença é que o VP1 Pro tem espelhamento de tela para o seu celular. Então essa é a única diferença entre o VP1 e o VP1 Pro. Já o VP8, a única diferença é que ele tem duas versões. Uma é uma versão branca, que é essa que vocês estão vendo aqui, e também possui uma versão preta, caso vocês prefiram essa cor. Então, basicamente, essas seriam as duas versões de cada um deles. E, inclusive, aqui embaixo no campo de comentários, a gente vai estar deixando o link da loja onde a gente fez a compra desses projetores. Então, se vocês quiserem aí dar uma olhada, quem sabe comprar, o link vai estar aqui embaixo no campo da descrição, e comprando ali por lá, vocês também ajudam o canal. Então, é isso aí. Importante ressaltar, pessoal, que nas imagens que vocês forem ver na comparação dos dois projetores, a imagem da esquerda sempre vai ser do VP1 e a imagem da direita sempre vai ser do VP8, tá? Então, esquerda do seu vídeo, VP1 Pro, direita do seu vídeo é o VP8. Vamos começar então falando aqui sobre a aparência, sobre o visual dos dois projetores. Como vocês já estão vendo aí no vídeo, o VP1 Pro, ele é um projetor menor que o VP8. Eu vou colocar aqui só em cima rapidinho para vocês verem mais ou menos a diferença entre os dois projetores. O VP1 é um projetor menor, um projetor mais compacto. Entretanto, o VP8 ele é um projetor maior, mais robusto, digamos assim. Ele é um projetor que, pelo menos visualmente falando, eu acho que ele é mais bonito que o VP1, mas eu não acho necessariamente que o visual dos projetores é algo que vai fazer diferença na hora da compra. Uma coisa que eu achei legal em relação ao visual dos dois projetores é que os dois têm botões aqui na parte de cima, então a gente não precisa ficar 100% refém do controle remoto, por exemplo, e eu gosto quando os projetores dão essa opção pra gente. Entretanto, eu diria que os botões do VP1, eles são mais autoexplicativos, sabe? A gente olha aqui, a gente sabe o que cada coisa significa. No caso do VP8, isso não fica tão claro assim, às vezes eu me confundia para mexer diretamente por aqui. Em relação ao visual, eu diria que é basicamente isso, não tem muito assim o que falar em relação a isso que eu falei aqui agora. Em relação à qualidade do áudio dos dois projetores, a gente fez alguns testes e, particularmente falando, a nossa experiência ali utilizando não foi muito diferente, sabe? Eu não consegui dizer, o VP1 é melhor, o VP8 é melhor. Eu achei que a qualidade dos dois eram realmente bem parecidas. E em relação a se é boa, se não é, eu diria que é mais ou menos, dá para o gasto, mas de qualquer forma, como eu já falei em outros vídeos aqui no canal, sempre recomendo aí estar comprando um aparelho de som externo, alguma caixinha de som ou algo do tipo para melhorar a experiência, porque o áudio dos projetores não é algo que a gente possa dizer que é muito bom, digamos assim. É razoável, eu diria, e comparando os dois, eu diria que é basicamente a mesma coisa. Não é algo que eu acho que deva influenciar a sua escolha, porque, como eu disse, eles são bem parecidos nesse quesito. A gente deixou esses dois projetores, pessoal, ligados aí por mais ou menos 5 horas direto, e em relação a se faz muito ruído, se esquenta muito ou não. Enfim, sobre se esquenta muito ou não, eu diria que não, pessoal. Como eu falei, a gente deixou os projetores ligados por mais de 5 horas e quando eu desliguei o projetor e colocava a mão em cima, embaixo, no lado, não estava muito quente, tá? Tanto o VP1 quanto o VP8, eles se comportaram muito bem em relação a isso e nem parecia, inclusive, que estava ali mais de 5 horas ligado, levando em consideração a temperatura deles, pelo menos tocando, não estava muito quente. Em relação a ruído, barulho que ele faz enquanto está ligado, os dois fazem ali um certo barulho, como se fosse um computador trabalhando, digamos assim. Eu acho que o VP8 ele fazia um pouco mais de barulho, mas não foi nada assim muito diferente em relação um ao outro. Também não acho que é algo que vai impactar a sua escolha entre um projetor e outro. E na hora do uso ali, quando você está vendo um filme, por exemplo, ou jogando um jogo de videogame, o som do jogo, o som do filme normalmente encobre sem problema o som que o projetor faz. Então não é algo que chega a atrapalhar, pelo menos não me atrapalhou nos testes, não é algo que eu acho que você deva ficar aí preocupado em relação a isso. Vamos falar agora então em relação à qualidade de imagem, que eu acredito que seja o mais importante também, o que vocês estão mais curiosos aí para saber qual que é melhor, se tem um que é melhor ou não e se a diferença da qualidade entre ambos
é muito diferente ou não? Então vamos lá. Enquanto eu for falando aqui, pessoal, também vou colocando algumas imagens aí dos dois projetores ligados ao mesmo tempo, reproduzindo a mesma imagem, porque assim eu acho que vocês têm uma ideia mais clara em relação à diferença de imagem dos dois projetores, mas vamos lá. Quando eu liguei os dois projetores ao mesmo tempo, na hora eu vi que já tinha uma diferença de imagem, que no caso o VP8 ele é mais forte, ele tem um brilho mais forte e isso faz com que ele tenha uma vantagem em ambientes claros, tá? Isso foi algo que eu reparei na hora. Na hora que eu liguei o projetor, deu para perceber com muita facilidade que sim, que o VP8 ele tem mais lumens, que tem uma cor mais forte que o VP1. E, inclusive no caso, quando eu liguei eles pela primeira vez, eu achei que o VP8 ele teria uma qualidade de imagem melhor, porque né, quando eu liguei veio aquele destaque, caramba, é um brilho muito mais forte, então eu achei que em qualidade de imagem, a princípio, ele teria uma vantagem, entretanto não é bem assim que acontece no final das contas. Apesar do VP8 sim ter um brilho que é mais forte do que o VP1 e por conta disso ele se sai melhor em ambientes mais iluminados, quando você está vendo, por exemplo, de luz acesa, entretanto o VP1, no caso VP1 ou VP1 Pro, enfim, ele tem a vantagem de ter um contraste que é melhor do que o VP8. Vocês estão vendo aí na imagem. Quando eu digo que o VP1 ele tem um contraste que é melhor, significa que as cores se destacam mais uma em relação à outra, sabe? No VP1, quando, por exemplo, eu estou vendo um filme ou jogando um jogo de videogame, onde na mesma imagem tem cores muito fortes, contrastando com cores mais escuras, no VP1 Pro eu consigo ver melhor essa diferença. Já aqui no VP8, quando eu estou vendo um filme ou jogando um jogo, o mesmo jogo no caso, que tem cores muito escuras contrastando com cores muito claras, às vezes o projetor não dá aquele contraste que deveria, sabe? Vocês provavelmente estão vendo algumas imagens que ilustram isso que eu estou falando. Então, se fosse para fazer um resumo rápido em relação à qualidade de imagem, eu diria que o VP8 ele tem um brilho que é mais forte, então é recomendado para pessoas que querem aí colocar o VP8, o projetor, no caso, em um ambiente que às vezes pode estar mais iluminado. Entretanto, o VP1 ele tem um contraste que é melhor do que o VP8, pelo menos nos nossos testes. Outra coisa que eu acho que é importante ressaltar é em relação às cores que os dois projetores reproduzem na parede, por exemplo. Eu percebi que algumas cores em específicos, tanto o VP8 quanto o VP1, eles reproduzem de forma diferente. Eu vou colocar uma imagem para vocês verem aí agora do jogo do Homem-Aranha rodando no PlayStation 4 e vai ter meio que uma casa, uma construção ali no fundo e vocês vão ver que a cor ali da casa ela é diferente no VP1 e é diferente também no VP8. Enquanto o VP1 ele puxa mais para um amarelo, de certa forma, o VP8 ele puxa mais para um vermelho, um laranja meio pro vermelho, sabe? E vocês podem estar se perguntando aí qual que seria a imagem original, qual que se aproxima mais do verdadeiro, digamos assim. Pelo menos nessa imagem em específico que vocês estão vendo, o VP1 Pro se aproxima mais da realidade, tá? Eu até vou colocar a imagem real realmente para vocês darem uma olhada e comparar para ver qual que chega aí mais próximo da realidade. De forma geral, quando eu testei os dois projetores, tanto vendo filmes quanto jogos, eu diria que de forma geral o VP1 Pro tinha uma imagem com cores mais autênticas, digamos assim, que se aproximam mais da realidade do que aquele filme ou aquele jogo queria passar realmente pra gente. Mas isso é de forma geral, tá? Porque muito conteúdo, quando eu assistia, a diferença de cor não era muito grande, às vezes parecia que era idêntica. Em alguns casos em específico, eu até diria que o VP8 parecia mais atraente por ter uma cor mais forte. Mas de forma geral, sim, eu diria que o VP1 tem um contraste melhor e na maioria dos casos ele tem uma cor que se aproxima mais da realidade. Pelo menos isso a gente conseguiu ver nos nossos testes e vocês estão vendo aí algumas imagens também para vocês terem uma ideia mais clara da diferença entre eles. Outra coisa importante em relação à qualidade da imagem é o nível de preto dos dois projetores. Como vocês vão ver aí no vídeo, a gente vai colocar algumas imagens com bastante preto, com algumas cores mais coloridas na frente. A gente consegue ver que o VP1 ele consegue alcançar um nível de preto mais profundo, digamos assim. Já o VP8 nem tanto assim. O VP8, quando ele tenta reproduzir um preto totalmente preto, digamos assim, ele deixa um preto mais acinzentado, eu diria, enquanto o VP1 ele consegue chegar a um preto mais perto da realidade. Entretanto, isso é justificado de certa forma, já que o VP8 ele tem um brilho que é mais forte, então é natural, eu diria, ele ter um preto mais
acinzentado, digamos assim, mas não é nada assim que ao vivo faça tanta diferença, mas colocando lado a lado, sim, dá para ver uma diferença com certa facilidade em relação a isso. E isso também é uma justificativa do porquê o VP1 tem um contraste melhor, né? Porque se o VP1 ele consegue deixar o preto mais preto, obviamente isso vai deixar o contraste também dele um pouco melhor comparado ao VP8. Apesar de eu estar falando aqui que o VP1 ele tem um contraste melhor de forma geral, o VP8 ele tem uma vantagem na qualidade da imagem em relação ao VP1, o que vai provavelmente complicar vocês e vai deixar vocês na dúvida em qual escolher. O VP1, sim, ele tem um contraste que se sai melhor, mas o VP8 ele consegue reproduzir imagens maiores sem perder muito foco. Basicamente funciona da seguinte forma, pessoal. Vocês vão colocar os projetores, por exemplo, a 1 metro da parede e eles vão produzir um determinado tamanho de imagem. E à medida que vocês afastam o projetor da parede, a imagem vai ficando maior. Entretanto, existe um limite, né, nesses projetores. Se vocês afastam muito da parede, o foco fica impossível de focar de uma forma perfeita, digamos assim, e o limite do VP1 é menor. Afastando ali a 3 metros da parede, mais ou menos, já fica bem difícil de colocar um foco perfeito, um foco razoável, digamos assim. Já o VP8 ele tem a vantagem de se afastar muito mais da parede, e se afastando muito mais da parede ele consegue ter imagens muito maiores em relação ao VP1 e ainda assim conseguindo manter um bom foco. Então essa é uma diferença que eu acho bem interessante vocês estarem levando em consideração, tá? Se vocês têm um espaço grande na sua sala ou em qualquer outro lugar que vocês forem colocar o projetor, se vocês têm uma parede grande, o VP8 pode sim ser mais atraente, porque sim, ele consegue fazer imagens bem maiores que o VP1 e ele consegue ter um foco bem melhor em relação ao VP1 quando está reproduzindo essas imagens em grande escala, digamos assim. Para efeito comparativo, pessoal, projetando imagens de 100 polegadas no VP1, a gente achou que já estava mais ou menos no limite, sabe? Afastando mais de 100 polegadas, o foco já começava a ficar meio ruim. Já no VP8, nos nossos testes, a gente ficou com a sensação que poderia passar aí de 200 polegadas e ainda ele teria um foco razoável, sabe? O suficiente para a gente assistir sem nenhum tipo de problema. Então, sim, a diferença entre eles nesse quesito é bastante razoável, tá? O VP8 vai sim produzir imagens bem maiores que o VP1, mantendo uma qualidade de imagem, de foco, no caso, bem melhor, eu diria, que o VP1. Outra coisa também importante de ressaltar é que a gente também testou jogando jogos de videogame. No caso, a gente jogou PlayStation 4 tanto com o VP1 quanto com o VP8. Em relação a jogos de videogame, eu não diria que tem muita diferença, tá? A questão de input lag, tempo de resposta é basicamente o mesmo nos dois. Pelo menos testando ali eu não vi diferença nenhuma. Eu diria que é exatamente a mesma coisa nos dois e é exatamente a mesma coisa bom, eu diria. Não tive problemas de input lag nem de tempo de resposta nesse caso. Então se você também está pensando em comprar um projetor aí para quem sabe jogar jogos de videogame, eu diria que pelo menos em tempo de resposta e input lag não é algo que você deva se preocupar, tá? A única diferença realmente é em relação à qualidade de imagem, contraste e tamanho, né, do número de polegadas que tu está projetando, que foi isso que eu já mencionei anteriormente. Outro detalhe bem importante de se falar é o seguinte, pessoal. Os dois projetores, eles têm dois ajustes para melhorar o foco aí na sua parede, digamos assim. Que é o foco normal, que vai simplesmente focar a imagem na sua parede, dependendo da distância que tu está projetando. Mas os dois também têm um outro ajuste, que é um ajuste de ângulo. Então, por exemplo, eu vou pegar o VP1, que é menorzinho, vai ficar mais fácil, mas os dois projetores têm a mesma coisa que eu vou falar aqui agora, tá? Por exemplo, se eu for deixar esse projetor numa cadeira mais baixa, por exemplo, talvez seja necessário eu fazer assim com o projetor, deixar alguma coisa aqui embaixo para a imagem ficar mais alta na minha parede. Só que quando eu faço isso, a imagem ela faz meio que isso aqui, ela também fica inclinada, né? Se o projetor tá assim, a imagem fica perfeita, digamos assim. Já quando eu faço assim, a imagem ela inclina um pouco em relação à nossa visão. Então os dois projetores eles têm um ajuste para fazer com que a imagem fique retinha, digamos assim, independente do projetor estar reto ou não na sua cadeira ou na sua mesa, por exemplo. Os dois projetores têm isso, as duas formas aqui funcionam bem. Só que tem um detalhe que eu acho que é importante mencionar e também vale para os dois, tá? Se por acaso você for obrigado a usar esse ajuste de ângulo que eu acabei de falar, já fica complicado fazer um foco perfeito, digamos assim, no projetor. Na verdade, assim,
Fazer um foco perfeito, 100%, eu acho que não tem muito como fazer, independente de como você for usar o projetor, mas dá para fazer um foco muito bom com os dois. Entretanto, se você for obrigado a usar esse ajuste para meio que regular a imagem, fica muito difícil conseguir um foco que eu diria que é bom, sabe? Então o ideal mesmo para conseguir a melhor qualidade de imagem do seu projetor, independente de qual a gente está falando aqui, seria nem usar esse ajuste de imagem que eu estou explicando aqui. Então o ideal mesmo seria colocar o projetor numa altura boa o suficiente para não ter que fazer assim com ele, porque dessa forma fica muito mais fácil ajustar a qualidade de imagem dos dois projetores. Então eu sugiro, galera, eu acho que realmente é bem importante que vocês tenham um tripé, se forem comprar esses projetores ou que comprem um tripé posteriormente, porque com um tripé fica muito mais fácil de ajustar a altura do projetor. Porque, por exemplo, se a gente for pegar esse projetor aqui, ou esse daqui, e colocar em cima de uma cadeira ou em cima de uma mesa, talvez tanto a cadeira e talvez tanto a mesa não sejam altas o suficiente para produzir uma imagem num ângulo aceitável, digamos assim. Por exemplo, se eu pegar esse projetor aqui agora e ligar a essa altura aqui, talvez a imagem fique muito baixo na parede ou talvez divida com o chão, sabe? Então o ideal seria ou fazer isso aqui, só que daí fica meio difícil de ajustar o foco, mesmo ele tendo essa regulagem aqui. Então o ideal seria um tripé para aumentar a altura e deixar ele retinho, sabe? Então eu acho que é algo importante de se levar em consideração. Pelo menos eu acho importante ter um tripé. Inclusive os dois projetores, eles possuem aqui embaixo um suporte para você estar encaixando aí no tripé, caso você tenha um, e fixar e ficar certinho lá em cima. Outro detalhe importante, pessoal, é que os dois projetores eles possuem um recurso de espelhamento de tela do celular, para você pegar o seu celular, por exemplo, e ver as imagens sendo projetadas nos projetores, para, por exemplo, ver o YouTube ou acessar qualquer outro recurso do celular. No caso do VP1, ele funciona tanto para o iPhone quanto para o Android via conexão Wi-Fi, ou se você preferir, o iPhone também conecta via cabo no VP1. A nossa experiência utilizando o espelhamento de tela no VP1 não foi tão fácil assim conectar, tá? Especialmente se a gente fosse conectar via Wi-Fi. Às vezes ia, às vezes não ia, então foi meio complicado, pelo menos aqui na nossa experiência. Quando a gente fez a conexão via cabo, via iPhone, foi mais fácil. A gente conectou e basicamente já começou a funcionar, digamos assim. Já no VP8, caso você tenha um celular Android, obrigatoriamente vocês têm que se conectar via Wi-Fi, e se vocês tiverem um iPhone, obrigatoriamente vocês têm que se conectar via cabo. Nos nossos testes, quando a gente tentou se conectar via Wi-Fi com Android, mais uma vez a gente teve uma dificuldade, às vezes ia, às vezes não ia, deu um certo trabalho, realmente assim, não foi tão fácil quanto poderia e deveria ser, na nossa opinião, e quando a gente colocou via cabo, no caso o iPhone, funcionou certinho, digamos assim, foi até mais rápido do que o VP1. Então, via cabo no iPhone, eu diria que funciona legal nos dois, foi mais rápido aqui no VP8, e para conectar via Wi-Fi, a gente passou um certo trabalho, tanto num quanto no outro. Uma coisa que eu também acho importante ressaltar em relação ao espelhamento de tela, que alguns aplicativos de streaming, como por exemplo Netflix, não deixavam espelhar a tela no projetor, então se você estava pensando em fazer isso, provavelmente não vai dar certo. De forma geral, eu diria, pessoal, que se você é uma pessoa que quer fazer o espelhamento de tela tanto no VP1 quanto no VP8, eu acho que é mais prático e simples comprar, por exemplo, um Chromecast e conectar neles. Vai ser muito mais fácil, muito mais simples e vai funcionar muito melhor, na nossa opinião. Outra coisa importante de mencionar é que o VP8 ele tem conectividade Bluetooth. Então, por exemplo, se tu tiver uma caixinha de som Bluetooth, no caso, você consegue jogar um jogo de videogame ou então ver o filme com um som saindo da outra caixinha de som Bluetooth, e funcionou bem nos nossos testes. Entretanto, vale mencionar que dava para perceber que quando o som saía na caixinha de som, dava para perceber que tinha um certo atraso ali no tempo de resposta do áudio, sabe? Era bem pouquinho, mas dava para perceber. Vamos então agora para o resumo final, pessoal. Qual projetor é melhor? Qual projetor eu acho que vale mais a pena comprar? Qual projetor eu compraria, por exemplo? Então, vamos lá. Eu acredito, pessoal, que o grande fator que vai influenciar a compra ou não de um projetor ou outro são dois, que é a qualidade de imagem e a distância de projeção da tela que a gente vai querer alcançar, digamos assim. Então, vamos lá. Como vocês viram na imagem, sim, existe uma diferença de qualidade em relação ao contraste, e eu acho que é bem importante eu ressaltar
que as imagens que vocês estão vendo, elas se aproximam bem de fato ao que eu estava vendo ao vivo, tá? Porque às vezes a gente filma com um celular e quando a gente filma com o celular, a experiência filmando com o celular é bem diferente da experiência vendo ao vivo, só que não é o caso aqui, tá? Os vídeos que vocês estão vendo, eles conseguem chegar e reproduzir uma qualidade bem próxima ao que a gente estava vendo na vida real. Então é basicamente essa diferença que vocês teriam colocando um projetor um no lado do outro. Também vale mencionar que as imagens que vocês estavam vendo, elas estavam aí, os projetores no caso, estavam mais ou menos a 2,5 metros de distância em relação à parede que estava sendo projetada. Como eu disse, de forma geral, então, o VP1 Pro, ele tem uma qualidade de contraste que ele é melhor, só que eu diria, pessoal, que o mais importante é vocês verem as imagens que a gente colocou aqui no vídeo e ver se faz muita diferença ou não para vocês. Porque, como eu falei, a qualidade que vocês estão vendo basicamente é a mesma coisa que a gente estava vendo no ao vivo, não tem muita diferença. E quando a gente estava fazendo os testes, sim, na maioria das vezes o VP1 Pro parecia que tinha um contraste melhor, algumas imagens específicas eram basicamente a mesma coisa, em alguns momentos o VP8 parecia que tinha uma imagem melhor por ter um brilho mais forte, então dava um destaque especial dependendo do que a gente estava vendo. Então o que eu diria em relação à qualidade de imagem basicamente é: dá uma olhada nas imagens que a gente colocou, volta o vídeo um pouco, vê os vídeos comparando um em relação ao outro, porque basicamente essa é a diferença de qualidade de imagem que vocês vão ter. E obviamente que colocando um projetor no lado do outro, fica mais fácil de ver a diferença. Se vocês fossem ver só um projetor, desligar um e colocar o outro na sequência, não daria tanto assim para ver a diferença, eu acredito. Talvez a diferença ela fique mais gritante por estar colocando um projetor no lado do outro. Eu acredito que na prática, se você for comprar o VP8 no caso, ou só o VP1, você não vai achar, ah, nossa, a qualidade está boa, ou ah, nossa, a qualidade está ruim. Mas sim, fica bem visível aí, eu acredito, porque a gente está colocando um projetor no lado do outro. Então, como eu disse, a primeira coisa que vocês têm que levar em consideração é isso, que é a qualidade de imagem. O segundo fator é aonde é que você quer colocar o projetor. Você tem um espaço grande o suficiente para projetar imagens de 100, 150, se aproximando de 200 polegadas ou até mais que isso? Se esse for o seu caso, eu recomendaria comprar o VP8. Porque mesmo que exista uma qualidade de imagem, que talvez aí o VP1 Pro tenha um contraste melhor, eu acho que o fato do VP8 conseguir entregar uma qualidade de imagem bem maior que o VP1 dá uma compensada bem legal em relação a isso e faz com que o VP8, de certa forma, consiga criar um clima de cinema maior na sua casa, já que ele consegue reproduzir imagens bem maiores que o VP1. Então, de forma geral, o que eu diria é o seguinte se o seu espaço é pequeno e você não quer produzir imagens muito maiores que 100 polegadas, eu iria no VP1, né, ou no VP1 Pro no caso. Já se você tem um espaço maior na sua casa e quer produzir imagens de mais de 100 polegadas, sem ter a preocupação que o foco vai ficar muito ruim, que é o que provavelmente vai acontecer com o VP1, se esse é o seu caso, eu iria no VP8, tá? Porque o VP8, como eu já disse em outros momentos, ele consegue sim reproduzir imagens bem maiores, mantendo um foco razoável. Outro ponto que eu acho importante de mencionar é a quantidade de lumens dos dois projetores, e no caso do VP8 ele possui mais lumens, o que faz com que o projetor tenha um brilho mais forte, o que é ideal para uma pessoa que não tem um ambiente muito controlado, sabe? Se tu estiver vendo um filme de dia ou com a luz acesa, o VP8 vai se sair melhor. E assim, eu diria que na prática, se tu estiver vendo um filme ou um desenho ou um jogo que é muito colorido, que já é muito brilhante, talvez a diferença entre os dois vendo de dia não seja tão gritante assim, tá? Mas, por exemplo, se tu tá vendo um filme e na hora ali o filme passa por uma cena que é muito escura, ali a gente já consegue ver que realmente o VP8 ele tem uma vantagem realmente que é melhor que o VP1. Se tu estiver vendo um filme, então, ou um jogo que está tentando reproduzir imagens muito escuras e você está vendo isso de dia ou com a luz acesa, às vezes o VP1 tu mal consegue enxergar alguma coisa, já no VP8 a gente consegue ter uma visibilidade melhor, então eu acho que isso também é uma coisa que vocês têm que estar levando em consideração. Então, resumindo mais uma vez, eu acredito que na verdade não são duas as coisas que vocês têm que levar em consideração, como eu falei anteriormente, mas três. Qualidade de imagem, né? O tamanho que você quer projetar e também se você está num ambiente muito controlado ou não, né? Se o seu ambiente é um ambiente que às vezes vai entrar um pouco de luz ou não, é algo que você tem que levar em consideração. O VP1 então tem a vantagem de ter um contraste melhor,
seria 1 ponto para o VP1. Já o VP8 ele tem a vantagem de ter uma imagem que vai conseguir ser maior e manter o foco, e também tem um brilho que é mais forte também. Então são duas vantagens para ele em relação à qualidade de imagem, obviamente, e uma para o VP1. E vocês têm que levar em consideração então o que é mais importante para vocês, porque todo o resto eu diria que é basicamente a mesma coisa, sabe? Qualidade de som e outros requisitos, o sistema operacional que basicamente é bem simples, só para vocês mexerem um pouco na qualidade de imagem. Tudo é muito parecido. A maior diferença é o visual, né, que eu acho que não vai ter tanto impacto assim na hora de comprar, e a qualidade de imagem, que eu acho que é o mais importante e de fato é o que você mais tem que levar em consideração na hora de fazer a sua compra. Se fosse para mim escolher um projetor em específico, confesso que eu ficaria na dúvida, tá? Eu provavelmente penderia um pouco mais pro VP8, já que lá em casa eu tenho um espaço que eu tenho a possibilidade de produzir imagens maiores, e eu sei que com o VP8 eu conseguiria fazer imagens maiores, tendo um foco legal. Já no VP1 eu sei que se eu afastasse muito eu já perderia muito rapidamente a qualidade do foco, né? Como eu disse lá, se eu quiser reproduzir imagem até 100 polegadas no VP1, ok. Afastando um pouco mais que isso, já fica meio complicado de conseguir manter um foco legal, e como lá em casa eu tenho a possibilidade de ter uma imagem maior que 100 polegadas por causa da distância que eu vou projetar em relação à parede, talvez eu iria no VP8. Em relação ao preço dos dois projetores, que foi algo que a gente não comentou, o link vai estar aqui embaixo, caso vocês queiram conferir o preço e estar comprando também. Mas de forma geral, pelo menos no momento que a gente está fazendo esse vídeo, o preço dos dois projetores são bem parecidos, então eu acho que o principal mesmo vai ficar na relação ali da qualidade de imagem que a gente ressaltou aqui, para decidir em qual vocês vão comprar. Lembrando também, pessoal, que aqui no canal a gente tem quase todos os projetores da Blitzwolf, então se vocês quiserem ver alguma comparação mais específica, aquele projetor contra aquele lá, podem deixar aqui embaixo no campo de comentários que a gente pode estar lendo e fazendo no futuro. Mas enfim, pessoal, então o vídeo foi esse. Esperamos que vocês tenham gostado. Se faltou alguma informação, se ficaram ainda com alguma dúvida, podem usar o campo de comentários aqui para estar fazendo a sua pergunta, sugestão, crítica, comentários ou qualquer outra coisa. Fiquem à vontade para usar o campo de comentários. Se tiverem gostado do vídeo, a gente também agradeceria se puder dar um gostei para apoiar o vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito, e se já for inscrito, valeu de verdade. Então esse é o vídeo, pessoal. Muito obrigado, valeu, falou e até a próxima!